Primeiro, queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente e agradecer ao torcedor do São Paulo, esse coitado que está sendo tão maltratado. O São Paulo acabou, gente. O São Paulo acabou. O São Paulo é isso aí. Não tem esperança nenhuma para a temporada. O São Paulo não vai lutar por nada por muitos anos. O São Paulo vai ficar lutando contra o rebaixamento em todos os campeonatos que disputar que tiver rebaixamento. O São Paulo não é protagonista de nada. O São Paulo acabou. O São Paulo foi destruído. O São Paulo foi roubado, foi dilapidado, foi esfarelado na mão de uma corja maldita que esses caras eu jamais vou perdoar o que esses caras fizeram com o São Paulo. O São Paulo acabou. O São Paulo não existe mais. O São Paulo é isso aí que a gente viu hoje. É um time, é um elenco podre, com jogadores perdedores, com jogadores fracassados, com uma diretoria fracassada. E é isso aí. Não tem nenhuma surpresa. A gente vem falando isso, eu venho falando isso há mais de 10 anos. No canal eu falo isso desde 2017. Tem muito imbecil, torcedor imbecil, que acha que a gente reclama muito, que deve estar contente aí com o Tapia, deve estar contente com o Luciano. O Luciano tem bandeirão, gente, tem bandeirão. Então, nenhuma surpresa, nenhuma surpresa. O São Paulo hoje é um lixo. O São Paulo hoje é um lixo. É um mar de lama que foi comandado por uma corja imunda, que eu espero que, se for comprovada a culpa desses caras, que eles apodreçam na cadeia. E é isso aí. Mais uma vez, e não é mais uma vez só. O São Paulo vai viver isso durante muitos anos ainda, muitos anos. Você que é torcedor do São Paulo, você que tem esperança, você tem que ter esperança de melhores dias. A curto e médio prazo, não existe a menor possibilidade disso acontecer, porque esse clube foi destruído de dentro para fora. E quando isso acontece, o processo de reconstrução demora muitos anos. E a gente não está nem vendo o início de reconstrução. A gente está vendo a troca de algumas peças, de algumas pessoas imundas que fizeram parte do São Paulo durante esses últimos anos. Esta corja, essa gente desprezível, esse bando de canalha que aos poucos está saindo do clube, mas a gente também não tem expectativa de quem vai entrar, a gente não tem grandes expectativas de quem está lá dentro, eu pelo menos não tenho nenhuma expectativa. A gente, infelizmente, hoje é um clube pequeno, o São Paulo hoje é minúsculo, como as pessoas que estão lá são minúsculas, como os jogadores que estão lá são minúsculos, como os diretores que estão lá são minúsculos, os conselheiros são minúsculos. O São Paulo hoje é minúsculo. E um clube minúsculo, com jogadores minúsculos, como são jogadores... Eles vão lutar para não ser rebaixado. O São Paulo, todo o campeonato que disputar, vai ser isso aí, vai lutar para não ser rebaixado. A nossa sorte hoje é que a gente não foi humilhado, porque o Palmeiras está em começo de temporada e tirou o pé, não quis humilhar o São Paulo, porque o São Paulo tinha tudo para ser humilhado novamente. Se não cair no Campeonato Paulista, vai cair no Campeonato Brasileiro. Vai cair. Entra como um fortíssimo candidato ao rebaixamento, porque as coisas não vão mudar. Infelizmente, as coisas não vão mudar. Não é porque agora entrou um senhor de 80 anos que já está lá também há tanto tempo que as coisas vão mudar. E muito menos de uma hora para outra. O DNA do fracasso, o DNA da incompetência, o DNA da falta de profissionalismo, e pelo que está sendo investigado, o DNA da imundície, o DNA da roubalheira e da corrupção, e infelizmente está instaurado no São Paulo. Está instaurado. O São Paulo é um clube que apodreceu. O São Paulo é um clube podre hoje. É um clube que cheira mal. Pelas pessoas que estão lá, o São Paulo hoje cheira mal. É muito difícil falar isso para mim. É muito difícil para um cara como eu falar isso. Mas hoje o São Paulo é um clube que apodreceu por causa das pessoas que estão lá. É importante que a gente não esqueça, nunca, os responsáveis. O Juvenal, quando rasga o estatuto por terceiro mandato, Aidar, Leco, Casares, Belmonte e tantos outros aí, tantos outros. Eu estou falando só os principais. E, mais uma vez, a gente pode até mostrar aqui, assim que der, talvez a gente mostre a coletiva dele pós-jogo antes e a declaração dele antes do jogo depois, para fazer o contraste. O sincericídio do Crespo, e ele tem total razão na análise do contexto da pior fase da história do São Paulo, do caos que o São Paulo vive.
da fragilidade do time, da falta de reforços e tudo mais. Porém, isso que muitas vezes sustentou a sua tranquilidade como um álibi, isso está se esfarelando, né? Pelos números, pelas questões todas, pela falta de reação, né? A gente pode escolher vários números. 10 gols sofridos em 5 jogos, pior defesa do campeonato. 15 derrotas nas últimas 22 partidas, até precedendo um pouco essa fase mais caótica de Cádiz do Casares. 5 derrotas nos últimos 7 clássicos disputados. Então, vai perdendo força, e a gente antecipou isso na quarta-feira, eu e o Tironi, porque a gente estava no estádio, e o jogo que o São Paulo não podia perder no campeonato contra a Portuguesa, ele perdeu com a assinatura do técnico. E isso ia contrastando, e amanhã teremos mais um contraste possível com a base que encanta o São Paulino, né? Com o Alan Barcelos, técnico da base e tudo mais. Então, a situação do Crespo, embora ele tenha razão em tudo que ele fala, vai se tornando muito complicada. E o senso de urgência que um time precisa ter contra o rebaixamento, ele não teve, ele, treinador, e alguns jogadores até agora. O São Paulo não pode jogar partidas de uma forma tão vulnerável como vem jogando para um time que joga contra o rebaixamento, né? E hoje foi mais uma situação. O Palmeiras ganhou sem arriscar 1 minuto na sua casa diante da sua torcida. Ele não arriscou nada. Ele só jogou no erro do São Paulo, no contra-ataque, no erro e tudo mais. O São Paulo tem arriscado tudo para um time que é muito fraco e está em sérias complicações emocionais. Não dá para continuar assim, senão cai. Eu não sei se o técnico entendeu até agora. Não dá para jogar de peito aberto jogos como esse. E, de novo, enquanto estava jogando, teve chance de fazer 2 gols. Teve chance de passar à frente do marcador do Palmeiras. Teve. Mas aí é aquilo. Não tem o Flaco Lopes, ou o Vitor Roque, ou o Memphis Depay, ou o Pedro, ou o Arrascaeta. O São Paulo não tem jogador de qualidade para ter 100% de aproveitamento das suas oportunidades. Na realidade, né, Limão? O São Paulo com esse meio de campo ali com Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, você não tem nenhum jogador que tem essa característica de pegada, de marcação mais forte. É um meio de campo que ganha um pouco mais de mobilidade, ganha, entre aspas, na qualidade de passe, né? Mas o Bobadilha no primeiro gol do Palmeiras entrega a paçoca para variar, mas perde muito no aspecto da marcação. Você vê os meio-campistas do Palmeiras vindo com a bola avançada, como foi, por exemplo, no segundo gol, o gol do Flaco Lopes, e ninguém dá combate. Vão tentar dar combate na hora que já está na intermediária, praticamente na meia-lua ali, ali fica muito difícil. Qualquer passe que o cara acerta, coloca o atacante em condições ali de sair na cara do nosso goleiro, né? O que foi o primeiro tempo aí, na minha opinião, o São Paulo começa bem, né, com aquela cabeçada do Luciano lá, infelizmente pega só de raspão, não acerta o alvo, a bola vai para fora, né? O Palmeiras, ele abre o placar, na minha opinião, outra falha do Rafael. Já falei aí a respeito de algumas falhas que ele vem cometendo esse ano. Aquele terceiro gol do Mirassol, ele rebate a bola para dentro da área, tendo condições de espalmar para o lado, ele não faz, né? Depois, contra a Portuguesa, o terceiro gol da Portuguesa, para mim também é um chute defensável, assim como foi esse chute do Maurício da entrada da área. A gente fala a respeito do crédito que o Rafael tem, é um goleiro que costuma fazer grandes defesas. O grande goleiro, né, Lima, não pode ser tão inconstante, né? No mesmo jogo em que ele faz 2, 3 boas defesas, ele acaba entregando um gol para o adversário. Então, hoje ainda não fez, na minha opinião, nenhuma grande defesa, nada que tenha sido tão exigido assim, mas esse gol do Maurício, para mim também, uma bola, por mais ter ido no canto, uma bola fraca, uma bola rasteira, um grande goleiro, na minha opinião, conseguiria fazer a defesa. O São Paulo, ele empata também depois de uma cobrança de escanteio, o Arboleda, ele consegue o cabeceio para o meio da área, o Bobadilha, se redimindo do gol que ele entregou para o Palmeiras, acaba empatando o jogo, na minha opinião, também uma falha do Carlos Miguel, né? E no momento onde o São Paulo perdeu 2 gols ali, com o Tapia principalmente, um chute que ele dá pela esquerda ali, quase sem ângulo, exige do Carlos Miguel uma boa defesa, e depois aquele gol também que ele recebe dentro da área. Voltamos no FM. Aquele gol que ele perde também dentro da área, acaba finalizando para fora. Gol também inacreditável, né? Eu acho que não foi tão feito quanto aquele do Caleri, mas se tivesse antecipado, chegado um pouquinho antes,
talvez chegasse em condições melhores ali para deslocar o Carlos Miguel e fazer o que seria o 2-1 para o São Paulo naquele momento. Infelizmente, no momento onde o São Paulo estava melhor, perdendo as melhores oportunidades, o Palmeiras vai e depois aí acaba fazendo esse segundo gol, que na minha opinião, o Arboleda ele come bola. Ele vê que o Mike ele tá em cima do Sousa, ele vai para dar combate junto com o Mike, e nessa o Flaco Lopes acaba passando nas costas do zagueiro do São Paulo, acaba sendo a cara do Rafael para marcar esse segundo gol. Eu acho que o jogo tá aberto, Limar. Eu acho que tanto